Oi, galerinha, tudo bem? Bora para mais um vídeo aqui do canal? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23. É um salmo muito famoso da Bíblia, tenho certeza que vocês já ouviram alguma vez na vida. Então esse salmo fala o seguinte: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um salmo bem curtinho, mas dele dá pra gente extrair uma série de ensinamentos, gente. Então, o que eu fiz? Eu fui no Google pesquisar um pouquinho quais são as funções de um pastor de ovelhas, o que ele faz, para eu tentar entender o que Deus está querendo nos dizer através desse salmo. E aí, nossa querida inteligência artificial, maravilhosa, me disse o seguinte: primeiro item que um pastor de ovelhas faz, ele domestica os animais. Segundo item, ele alimenta, ele dá água, dá comida. Terceiro item, ele guarda os animais, ele dá abrigo. Quarto item, ele mantém os animais longe de predadores. Quinto item, ele agrupa os animais. Sexto item, o pastor de ovelhas, ele trabalha junto com o cão pastor, que o ajuda a agrupar os animais. E resumindo tudo isso, o pastor de ovelhas, ele garante saúde, segurança e bem-estar para suas ovelhinhas. Então, gente, trazendo para o nosso contexto, considerando que Deus é o nosso pastor e nós somos suas ovelhinhas, como que a gente pode entender cada um desses itens? Então, no primeiro item que está falando que ele domestica os animais. No nosso caso, Deus ele nos ensina. Domesticar nada mais é do que ensinar. Então, Deus nos ensina como que a gente deve agir, como que a gente deve se comportar na nossa vida, no nosso dia a dia, e o que a gente deve fazer ou não. E onde estão todos esses ensinamentos? Na Bíblia, primeiramente na Bíblia. E em segundo lugar, Deus nos ensina através de pequenos acontecimentos do nosso cotidiano, em pequenas situações que acontecem na nossa vida. Se você parar para prestar atenção, nossa gente, estou enrolando tudo hoje. Se você parar para prestar atenção, tenho certeza que você vai ver a presença de Deus em cada momentinho do seu dia. Hoje eu vivi uma experiência com ele, no final do vídeo eu conto para vocês, tá bom? Próximo item, ó, ele alimenta, ele dá água e ele dá comida. Além de fornecer tudo isso que a gente precisa para viver, Deus nos dá um alimento que é o alimento espiritual. É o alimento mais importante do que todos esses juntos. É um alimento que nos dá força, que nos possibilita ir mais longe. Quando a gente está em Cristo, a gente caminha mais longe. E um exemplo disso, gente, que eu lembrei, está lá em João, capítulo 4, versículo 13. Que Jesus fala assim, ó: quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então, Jesus aqui está falando de uma água que não é essa água que a gente bebe do filtro. É um alimento espiritual mesmo, é a palavra de Deus. Quem tiver a palavra de Deus no seu coração nunca mais terá sede, será saciado. Próximo item, gente, que ele está falando aqui, ó. Ele guarda, ele dá abrigo. Então, Deus ele nos dá o abrigo que a gente precisa para viver e ele também nos abriga debaixo de suas asas. Essa passagem está escrita aqui, ó, no Salmo 91, versículo 4, onde Deus fala assim: ele o cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. Então, Deus, ele nos protege debaixo de suas asas, ele espanta o inimigo e nos mantém ali seguros. Próximo item, mantém os animais longe de predadores. Quem são os predadores aqui no nosso contexto? O inimigo que está aí pelo mundo, que está tentando criar ciladas o tempo todo, armadilhas, querendo que a gente caia nessas armadilhas. Mas Deus está conosco sempre, em todo momento, junto com a legião de anjos que ele tem, nos protegendo e nos livrando dessas garras do inimigo, tá, gente? Próximo item, tá falando que ele agrupa os animais. Então, Deus não quer que a gente ande por aí sozinho. Ele quer que a gente esteja inserido em grupos, especialmente em grupos de pessoas que nos levam para mais perto dele. Pessoas que são fortes em oração, que são fortes na fé. É muito importante que a gente tenha esses amigos perto de nós. Se vocês observarem os animais, no mundo animal em geral, quando eles estão em perigo, a tendência é eles se agruparem. E quando eles estão juntos, eles é que botam medo no inimigo e não o contrário. O inimigo é que fica com medo deles. Então é muito importante que a gente tenha boas amizades, que a gente tenha um bom núcleo familiar, que a gente esteja inserido sempre em grupos. Não sei se vocês já vivenciaram ou conhecem alguém que tem depressão, mas quando as pessoas estão nesse estágio, é muito comum elas se isolarem. É inconsciente isso.
E essa é uma prática que a gente precisa. Se você tem uma pessoa que está assim na sua família, traga ela para perto, traga ela para dentro de contextos onde ela tenha contato com outras pessoas. É muito importante não deixar essas pessoas isoladas. É importante trazer ela para atividades que possibilitem ela se relacionar com outras pessoas, gente. Porque quanto mais você se afasta, quanto mais você se isola, você se torna uma presa cada vez mais fácil para o inimigo. Cada vez mais pensamentos ruins vêm na cabeça, mais coisas ruins. Então procure se abastecer da palavra de Deus e de pessoas que te levam para perto de Deus. Estar perto dessas pessoas é muito importante. E aqui tá falando que o pastor de ovelhas trabalha junto com o cão pastor. E quem são os cães pastores de Deus, gente? Na minha visão, são os anjos, que eles trabalham ajudando Deus a nos reunir, a nos resgatar, a nos alimentar. Eles estão ali sempre auxiliando, né? Muito bem. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma consideração aqui. É isso, gente, o que eu tinha analisado era isso. E uma experiência que eu falei pra vocês, em relação à experiência que eu falei, que eu vivi com Deus hoje, foi o seguinte. Eu tinha que pagar uma pessoa hoje pela manhã, e aí eu descobri que o meu cartão não tinha limite suficiente. Aí eu falei, putz, e agora, né? Vou precisar passar uma parte no cartão, pagar outra parte em dinheiro, mas aí eu também não tinha o dinheiro, aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí beleza, aconteceu de manhã esse fato, na hora do almoço eu fui almoçar, e aconteceu que uma pessoa que tinha que me pagar daqui vários dias resolveu antecipar o pagamento. E adivinha, gente? Era exatamente a quantidade que eu precisava para pagar aquela outra pessoa que eu estava devendo. Então, olha só como Deus é bom e como Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E olha que eu nem tinha pedido ajuda dele, eu ia tentar resolver por conta própria mesmo, mas Ele foi lá e proveu aquilo que eu precisava. E não só financeiramente, Ele provê tudo aquilo que a gente precisa, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Então, tudo aquilo que você quiser, tudo aquilo que você estiver precisando hoje, nesse momento, peça para Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te ouvir e que Ele vai te abençoar. Essa foi só uma das experiências que eu vivi com Deus, mas já vivi muitas outras ao longo da minha vida. Eu sou autônoma, né? Então, quem é autônomo, a gente não tem um salário fixo. Nosso salário, ele varia de mês a mês. Então, tem mês que tá top, tem mês que não tá tão top assim, que tá só pela misericórdia. Mas sempre que eu tive alguma questão que, por exemplo, perdi alguns alunos no mês e meu salário deu aquela reduzida brusca e ia faltar uma quantidade para eu poder pagar minhas contas. Gente, sempre Deus ia lá e colocava um aluno novo na minha agenda e era exatamente aquilo que eu precisava para fechar o mês. Sempre. Fora outras questões, estou falando aqui de questões financeiras, mas tem muitas outras questões que eu já vivenciei com Deus e ao longo dos vídeos eu vou contando aí para vocês. Me conta aqui embaixo uma experiência que você já viveu com Deus. Quero saber de você, tá bom? Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, comente, compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Um beijão!